Odu é o conhecimento utilizado para decodificar o mistério contido no Ori de uma pessoa. Os 16 Odus contêm todas as mensagens adequadas e compatíveis com a vida, fase da vida e o tempo de cada pessoa na Terra. Apesar de não existir Odu negativo, a pessoa pode identificar, através do negativo, os pontos a que está sujeito caso esteja com problemas espirituais ou de conduta na vida. Lembrando que tudo pode ser mudado ou atenuado. Odu 2. Ejioku, a dualidade, regente. Neste Odu falam, Ibeji e Egibé, elemento, ar, rege o órgão sexual masculino. Este Odu é composto pelo elemento terra sobre o ar com predominância da terra. Cores, todas aquelas derivadas do vermelho, aceitando também o negro e tudo o que for estampado com essas duas cores. Sua figuração inicial indica a luminosidade e transparência, corresponde ao ponto cardial oeste-noroeste. Sua árvore ritualística é o cedro, sendo o signo do tigre enfurecido. Personalidade, são pessoas com personalidade forte e objetivos definidos. São francos, sinceros, não aceitam falsidade, ciúmes, falta de espírito de luta e geralmente são criaturas tensas e nervosas. Não se preocupam com as lutas e sacrifícios que terão que enfrentar para conquistar o que desejam. Tendências para jogos, bebidas e casos amorosos. Ótimos como amigos, terríveis como inimigos. Pessoas com esse Odu são intuitivas, joviais, sinceras e honestas. Revelam grande combatividade, mas não sabem conviver com a derrota. Apesar de volúveis no amor, são muito ciumentas. Podem ter progresso em dobro e gostam de viver várias coisas ao mesmo tempo. São pessoas alegres e felizes, possuem muita sorte, mas não chegam a ficar ricos porque não são ambiciosos e dividem tudo o que têm. São confiantes, voluntariosos, geniosos, prepotentes, exigentes e tentam impor a sua vontade. Dessa maneira podem adquirir inimigos declarados e ocultos, pois as pessoas desse Odu são muito invejadas e podem atrair inimigos traiçoeiros acarretando muitas demandas para vencer os obstáculos. Para ter sucesso precisam aprender a guardar a segredo de todas as suas verdadeiras intenções porque se algo sair errado elas sofrem e fazem mexericos e criam confusões e depois se arrependem e tentam recuperar as amizades perdidas. Perigos: devem controlar a obstinação e ter cuidado com a vesícula e com o fígado, seus pontos vulneráveis. Neste Odu, por ordem de Ofun, foi criada a terra e por esse motivo é um signo ligado à abundância e à riqueza. Foi este signo que criou as montanhas e é também um dos Odus gêmeos, Ibeji. É um Odu feminino representado por um feto dentro do úterus, referência inequívoca à sua influência sobre o estado de gravidez. Ejioku é um Odu cuja criação é de calma aparente, carrega consigo a dúvida e a incerteza, o pensamento indefinido. Foi criado para duvidar e fazer duvidar de tudo o que existe. É o Odu do questionamento que discute boas e más formas de comportamento dos seres vivos. A Ejioku é atribuída à discussão sobre a melhor forma de proceder e sobre a forma que algo terá, se for grande, pequeno, largo, estreito, forte e fraco. Ele rege as cabeças humanas e de alguns animais, vegetais, como por exemplo, pássaros, ervas de rápida metamorfose, e entre elas outras coisas. É um Odu ligado às Kenesis espíritos feiticeiros femininos. É muito temido pelas mulheres grávidas pelo seu poder de provocar partos prematuros. Positivo: este Odu é do encontro a dois, casamento ou convivência conjugal, tendência para grandes triunfos, felicidade inesperada, produtividade profissional, expansão nos relacionamentos, parcerias pessoais e profissionais. Sucesso de empresa. Evoluir a grande obra. Ejioku pode indicar atitudes puras e inocentes. Revela sensibilidade artística, dignidade, evolução material e espiritual. Conquista de posições elevadas, vitórias e honrarias. Este Odu significa muita curiosidade, surpresas boas, notícias e gravidez. Traz amor, amizade, saúde, etc. Negativo: possibilidade de aborto ou parto prematuro, inveja de terceiros, atraso de vida por olho grande, trabalho de feitiçaria feito contra o consulente, melancolia, perdição no amor, separação da família, principalmente da mãe, frigidez nas mulheres, impotência para os homens, inimigos ocultos.
Sofrem por doenças, amores não correspondidos e têm personalidade instável. Indica que a mulher trai o marido, assinala inversão sexual e aponta enfermidades e bruxarias por comida ou bebida. Também pode indicar dificuldade, mal-entendido, inquietação, rivalidades, briga entre pessoas da família. Propiciam grandes ilusões, inimigos ocultos que impedem o progresso e poderá também perder tudo se estiver negativo. Indicam grandes confusões, prisão, brigas, complicações com a justiça e crimes. Oferendas: dar o presente na mata perto de um riacho limpo, ou em um jardim e ao voltar, dar canjica nos pés de oxalá com 22 acaçás em cima. Abrir um obi branco e, ao dar a láfia, comer um pedacinho e colocar em posição de láfia por cima da canjica. Por ser um odu com características infantis, pode ser agradado em praças, jardins e parques com doces, brinquedos, e tudo que uma criança gostaria de ganhar como doces do tipo de aniversário, balas e etc. Qualquer ebó para a prosperidade é bem-vindo. Se a pessoa tiver uma companheira, ou sócio, o aconselhável é os dois fazerem ebó. Ritual de Saraki é confraternizar com as pessoas com uma refeição. Chamar os amigos para comer em sua casa é muito favorável. Ejioku é um odu que tem uma característica ligada às forças das águas. Os melhores rituais feitos para ele, devem ser à beira de um lago, um rio ou de uma cachoeira. Os ebós desse odu devem ser perguntados ao Orunmila e se não for permitido verificar se tem que fazer ebó de Ezu, Egun ou Iku. Sempre que esse odu aparecer numa consulta, o adivinho deve tocar o solo com a ponta dos dedos e roçar de leve seu próprio peito pronunciando Ilirolelo como fora de saudação. Obs, esse odu só tem ebó se aparecer nas 3 posições e o ebó será entregue na beira de riacho limpo. 3. Ogibé com acento grave em Ionu, a perseverança e a obstinação, regente, Ezuyosain, elemento, terra, rege as doenças de pele, furúnculos, varíola, erisipele e obsessões. É um odu com elementos do fogo sobre o ar, com predominância do primeiro. Proibições: devem evitar beber bebida alcoólica, comer inhame, manga-espada e galo, e não devem transportar armas brancas e de fogo. Geralmente vivem perturbadas, e estão sujeitos à destruição e morte na família, demandas e trabalhos feitos no cemitério e outros locais negativos. Os regidos por este signo não podem comer carne de galo, fruta-pão e inhame. Proíbe-se também o consumo de bebidas alcoólicas e devem prevenir-se de acidentes e atos de violência que podem lhe custar a vida ou mesmo prejudicar-lhe a saúde para sempre. Nesse odu nasceram as 7 ferramentas de Ogum. As pessoas regidas por ele não podem trabalhar com feitiços de Egum, embora possam fazê-los através de Osain. O dia de sorte é a terça-feira, cor: azulão ou verde escuro. As ervas desse signo são o peregum e a mirra e ambas têm propriedades afrodisíacas. Seus pontos vulneráveis são os rins, as pernas e os braços. Pedra é a safira. Positivo: são corajosos e usam muito a razão e podem receber herança. Se a pessoa está lutando com dificuldades para realizar um grande projeto, precisa manter a calma, caso contrário sofrerá as consequências e prejuízos. Cuidado com as doenças e as decepções. Este odu fala em prisão, brigas, papéis, casos de justiça, mas haverá vitória nos maiores obstáculos apenas usando a razão. Em geral, os seus esforços são recompensados e costumam vencer na política e conseguem obter grandes lucros nos negócios, particularmente nas atividades agrícolas, mas estão muito propensos a sofrer desilusões no amor e traições dos amigos. Emocionalmente inconstantes, estão sujeitas a ter problemas espirituais e físicos, embora na maioria dos casos consigam se recuperar com facilidade de qualquer doença. É um odu conhecido pela obstinação, pela luta, pela agitação, pela adoração ao vitorioso, pela aplicação prática da criatividade, pela dedicação ao trabalho, pela capacidade de produção e realização. É considerado um signo perigoso e comanda a virilidade, os testículos, a ereção, o esperma e determina, até certo ponto, os hábitos sexuais e as doenças venéreas. Foi sobre este signo que Xangô desceu à Terra, segundo alguns. Evioso, Bokonoigu, Ogum, possuem origens idênticas e a diferença reside apenas em suas manifestações. Sob a regência desse signo e por ordem de Xangô,
Obalaê sentou-se numa pedra e adquiriu o dom da adivinhação, o que o levou a reinar em Acará. Na discussão nasce a tragédia, por isso tome cuidado, porque este Odu indica muitas brigas em família, traições, descrenças, desordem, acusação, desastre, desacordo e rivalidade. Todos que têm este Odu devem se cuidar se ele estiver negativo, pois estará sempre trazendo dificuldade nos negócios, nos trabalhos e também nos envolvimentos com a justiça, com situações bem difíceis, bem desagradáveis para resolver, mas estando positivo em pouco tempo poderá mudar e terá ajuda inesperada. Com esforço terá lucro e com razão vencerá todos os obstáculos. Ogum fala nesse Odu, que representa a espada da lei e é o senhor da batalha. Consulte suas forças para não recuar e destruir os obstáculos e o mal com o mal, sim com o bem. Não tem tolerância com burrice e pouco compreende as limitações e diferenças entre as pessoas. Pode indicar desmascaramento de pessoas que vêm agindo com falsidade, descoberta de uma traição, vitória sobre inimigos, vitória assegurada em todos os sentidos, vigor físico, virilidade, nascimento de uma criança, sobrevivência de uma situação de extremo perigo. Ogum se apresenta com toda a força da lei e da espada como justiceiro, e no positivo ele esclarece sobre como encontrar forças necessárias para enfrentar o que virá. Se houver situações desagradáveis, não recuar diante de nada. Não agir com impulsos de maldade, sim com esperteza, sabedoria e muita calma. Negativo, traz sempre perdas, separações e brigas. É sempre sinônimo de cortes bruscos e quase sempre indica envolvimento com a polícia. Deverá ter cuidado com acidentes em rua, estradas e doenças graves e decepções. Traz também paixão por amor impossível e sonhos impossíveis de se realizar. Não é aconselhável assinar papéis sem a presença ou orientação de advogado, pois tendem a fazer besteira e ter prejuízos. Causam desordem, favorecimento para zangas, acusação e desastre. A pessoa deve ficar em alerta para as indicações de dificuldades com alguns prejuízos e graves consequências e fracassos nos grandes projetos. Violência imposta ou obtida, corrupção moral, toxicomania, alcoolismo, falta de escrúpulo, guerras, disputas acirradas que acabam em desenlaces violentos, acidente, morte violenta, perigo em viagens, inversões e perversões sexuais, traição, morte por envenenamento e falha na conduta moral. Quando isso acontece, é preciso que o consulente tenha muita calma e paciência, pois esse é um karma imposto por este Odu, e nesse momento, este deverá agir com prudência e, acima de tudo, com justiça. Não deve depositar confiança demasiada em certos amigos, porque no meio deles poderá ter um traidor ou um falso amigo. Ogba com acento grave ONU a definição das situações vitoriosas. Ele é atribuído exatamente a isso, a vitória, a discussão, o trabalho solitário ou em conjunto, a definição das coisas. Ele rege o trabalho, a confecção de qualquer coisa e além de muitas cabeças, regem as árvores frondosas, animais poderosos como o tigre e o leão. Os nascidos sobre este Odu são pessoas conscientes que sem força de vontade não obterão sucesso, pois lutam a vida inteira pelos seus objetivos. Vivem passando por cortes, separações e traições. Cansam de lutar, desistem rapidamente dos seus intentos. Tem que tomar muito cuidado com as pragas que rogam, pois pegam horrivelmente. É bom lembrar que o Olodumare não dorme, portanto, tendem a proferir boas palavras no lugar das pragas. Seus nativos devem se dedicar muito ao culto de orixás, para que tenham uma vida com poucas atribulações e alcancem sucesso. Esse signo fala de construção de casa, é o Odu da casa própria. Se a casa estiver em mau estado, tem que ser reformada para afastar o Zogbu, negatividade. O regido por este signo só terá bons lucros e bons resultados através de seus esforços e sacrifícios, pois o homem regido por este Odu é muito viril, sério e organizado. A mulher tem muita fertilidade, mas não é sensual. Tanto um quanto o outro são radicais do tipo dente por dente e olho por olho. Obrigações: tratar com banho de folhas de iroko. Esse Odu tem ligação com o Barai, por isso quando presentear algum dá presente, esse também é o Barai Aigila Zeborai. O presente deverá ser em forma de triângulo. Ebós para esse Odu devem ser no mato e no alto. Ebó de Ezu e obrigação para o Sain são muito bons. 6. O com acento grave Bará, a riqueza e o brilho, regente,
Oxalá e outros orixás. Funfun, elemento, fogo, não rege o corpo humano, é composto do elemento ar sobre terra, com predominância do primeiro, o que indica a evolução através da experiência adquirida na busca do objetivo pretendido. Corresponde ao ponto cardeal sul-sudeste. Cores, azul claro e violeta. É um Odu masculino representado por uma corda em referência ao poder que possui de tudo levantar. Exprime força e poder e a possibilidade de realização humana. Presentes. Os presentes deverão ser colocados numa pedra, em lugar alto, dentro de uma mata. Na volta oferecer um amalá para Xangô, acarajé para Yansan e comida para Exu e Oxalá. Proibições. Os filhos desse Odu não podem comer acaçás enrolados na folha da bananeira, farinha de milho e carne de tartaruga. Não podem relatar fatos que tenham assistido e que não lhe digam respeito. Seu ponto vulnerável é o sistema linfático. O Bará nasceu de Egilá Geborá com Orain, que por sua vez, não vem na cabeça de ninguém, e quem é de Xangô não tem o Bará na cabeça, tem o Bará pelo caminho de progresso no dia a dia. A Jejalunga foi quem gerou o Bará junto com Egilá Geborá. Aju quer dizer a mãe terra, a natureza, a riqueza, por isso que esse Odu tem a prosperidade, tem o caminho do progresso, tem tudo o que se pode pensar de positivo, porém ele traz muita traição, falsidade, mentira, sofrimento da pessoa ou de parentes, traz também muita vaidade. O Odu Bará é o Odu da riqueza, da prosperidade e do progresso. Ele abre na casa de Fá, no grande oráculo, pela sexta casa, os 6 ministros que absorvem. Ele foi gerado e nasceu de um bloco maciço de ouro e suas arestas foram representar as grandes riquezas da natureza. O Bará se cultua, mesmo que não se tenha ele na cabala, porque ele representa a riqueza e ele foi gerado das profundezas de uma mina de ouro. Suas arestas representam a riqueza, e a prosperidade, é o mais rico e quando se chama por ele, tem que gritar em voz alta, pois o Bará é surdo, e de preferência numa quarta-feira de lua cheia. Positivo, as pessoas com esse Odu têm grande proteção espiritual e costumam vencer pela força de vontade, especialmente em profissões relacionadas à justiça. Mas são com frequência vítimas de calúnias e não têm sorte no amor. Devem aprender a silenciar sobre os seus projetos e a determinar por onde começá-los. Aquisição de bens materiais de um modo geral, fim de um obstáculo que deve ser o último, expansão física e moral, ausência de enfermidade e evolução no sentido ascendente, regularização, alegrias, ambição, questões relacionadas a dinheiro, processos em andamento, solução de problemas de ordem financeira. Os filhos deste Odu são pessoas alegres e festivas, carregadas de religiosidade, gostam de observar e manter as tradições. São pessoas saudáveis que se recuperam fácil de qualquer doença. Têm grandes ideais a realizar, mas não sabem como começar e fracassam às vezes por não pedirem ajuda e o sofrimento não é duradouro. Odu Bará é um Odu de toda prosperidade, de tanta riqueza que não se despacha o Bará porque não se pode despachar o progresso da vida de ninguém. Quando se positiva o Odu Bará para ele dar caminhos, a parte negativa dele se desfaz e ela passa a caminhar com o lado positivo. Dificilmente as pessoas desse Odu encontram meios para começar algo. São pessoas batalhadoras e possuem o privilégio de muita proteção espiritual e também dos outros Odus que se dobram ao Bará. Se numa situação difícil procurarem auxílio de um amigo, serão prontamente atendidos. Negativo, deslealdade, imoralidade, orgulho nocivo, injustiça e libertinagem, adultério, maldade, filho adulterino, guerra em família de santo, doenças, infecções do sangue, problemas circulatórios, atrofias musculares, apoplexia, desnutrição, problemas respiratórios, mania de grandeza e loucura. Trazem muitos feitiços e são sempre vítimas de invejas e são perseguidas gratuitamente, porém as possibilidades de melhoria de vida são muitas, só é necessário um bom líder espiritual em sua vida. As pessoas deste Odu devem tomar cuidado com miséria, roubos e furtos, gostam muito de fofocas, calúnias, sempre chorando miséria, pois não podem viver sem dinheiro e está sempre diante de grandes oportunidades e vitórias, principalmente nos negócios e demandas. Tem muito medo da justiça, verdade e solidão. Devem fazer segredo dos seus projetos, senão fracassam logo em seus negócios.
As pessoas que estão sob essa influência, têm problemas com justiça, rompimento com casos amorosos, perda de emprego ou de qualquer outra oportunidade boa. O aconselhamento para esses clientes, se estiverem passando por dificuldades, é para ter paciência e não perder as oportunidades que se apresentam repentinamente. O Bará era o irmão mais pobre dentre seus irmãos. Os outros não lhe procuravam para nada, pois eram ricos. Todos os anos os outros irmãos procuravam em Babalaô para dar presentes para não ficarem pobres. Quando Babalaô julgou, sentiu a falta de um irmão e eles se entreolharam e disseram: é ó Bará, nosso irmão mais pobre, pois nós não o procuramos, por ele ser a ovelha negra da família. O sacerdote então disse: toma essas abóboras de presente para vocês. Irritados, foram na casa de Obará comer e dormir. Na manhã seguinte foram embora e deixaram as abóboras para Obará, que as plantou no quintal, enriquecendo-o, pois dentro das abóboras havia todos os tipos de pedras preciosas. Dessa forma Obará tornou-se o irmão mais rico de todos. Obará Meji criou o ar e por extensão os ventos. Dele depende a existência dos bosques cheios de ramagem, das forquilhas e de todo tipo de bifurcação. Neste Odu nasceu as riquezas, o costume de usar joias, os mestres e o ensino. Aqui surgiu o adultério, e neste signo o ser humano aprendeu a mentir e ser enganado. O Bará Meji é um Odu de prenúncios quase sempre positivos, muito embora seus aspectos negativos sejam terríveis e tragam miséria total, loucura, traição e calúnia. Saudação ao Bará Meji, saudemos o Bará Meji, ele é o barro que faz secar o nosso suor. Essa saudação evoca a ideia de alívio da mesma forma que o barro refresca o corpo cheio de calor. Ele tem o poder de trazer alívio para os problemas que estejam nos afligindo. Oferendas para o Xalá para elevar a autoestima e autoconfiança e também acender a luz interior. Usar roupas brancas, inclusive roupas de cama. Se puder, o ambiente pode ser pintado de branco. 10. O com acento grave Fum, a esperança, pureza e equilíbrio, regente, Oxalá e outros orixás Fum Fum, elemento, ar, rege as doenças na cabeça. É um Odu composto pelos elementos água sobre água, o que indica uma ajuda constante e pronta a apoiar, o esforço que evoca, sem obstáculos a serem vencidos ou contornados. Pontos vulneráveis são o estômago e a pressão arterial. Dia de sorte a sexta-feira. Proibições. Aos filhos de Ofum Meji é vedado beber vinho de palma e qualquer outra bebida alcoólica, peneirar farinha, usar roupas vermelhas ou escuras, soprar fogo quer seja para atiçá-lo ou apagá-lo. Comer carne de porco, assim como todos os alimentos oferecidos a Dan e a Nana. Esses filhos não podem andar sujos ou em ambientes sujos. Devem sempre usar roupas claras ou brancas. Os nativos deste Odu não devem assoprar fogo, usar roupas vermelhas e pretas, pegar em carvão e nem comer nada que leve azeite de dendê. Cor, branco, a qual representa, mas aceita também o azul e o violeta. Personalidade. As pessoas sob influência desse Odu têm um mistério em sua vida, são sinceras, honestas, inteligentes e sabem fazer boas amizades e as conservam por longos anos. São pessoas muito escaladas, envelhecidas interiormente, embora possa parecer jovem algumas vezes, isso porque o Odu é o mais velho por ordem de chegada. Pessoas com esse Odu são inteligentes, fiéis e honestas, capazes de dedicar atenção total ao seu amor. Têm amigos sinceros e elevada espiritualidade. Em contrapartida, mostram-se muito teimosas e tendem a sofrer perseguições e desilusões amorosas. É um Odu feminino representado esotericamente por um ovo onde se inscreve, à direita, verticalmente, 12 pontos em pares superpostos e, à esquerda, 4 traços horizontal superposto. O ovo representa o próprio Ofum Meji envolvendo todos os outros Odus e a si próprio. Ofum Meji é a mãe de Ogbé Meji, Ejonile, Oi com acento grave com Meji, Ologbon, e Ori Meji Odi Meji, a vida e a morte, o oculto e o revelado. Os 12 pontos representam os demais Odus e inclusive o próprio Ofum Meji. A importância desse signo reside no fato de ela ser a própria mãe de Ogbé, Ejonile, e este ser o pai de Ogbé, Ejonile, logo possuindo os dois sexos e sendo hermafrodita. Ogbé, Ejonile, por ser o filho mais velho, reina sobre os demais Odus. Ele é portador de um Ló mistério, que seria, na realidade,
o incesto praticado com seu filho Osameji. Em decorrência disso, todos os segredos e mistérios são regidos por Ofunmeji que, conhecendo o segredo da morte, possui o poder de ressuscitar os mortos. Ofunmeji representa a grande mãe e o princípio maternal e, sendo mãe de todos os Odus, o é também de toda a criação, não tendo domínio somente sobre o ar que, após ter criado, liberou Ejogbe, Ejonile, que passou a dominá-lo. Depois de Ejonile, Ofunmeji engendrou os demais Odus, possuindo, desse modo, o mundo onde cada Odu criou e simbolizou uma parte, sempre sob as ordens e leis estabelecidas por Ofunmeji. Este Odu rege homens e mulheres indiscriminadamente. É um signo ligado às Kenesis, sendo que dele provém todas as aves ligadas a feitiçarias. Suas atribuições são tantas que é impossível enumerá-las, assim como é impossível enumerar tudo que está sob seu domínio. Como exemplo, podemos mencionar que, tudo que se move e tudo que é branco está sob seu poder. Os albinos, as pessoas demasiadamente velhas, os cavalos brancos estão sob a custódia de Ofun. Esse Odu fala de paz, tem que ser cuidado, pois fala em perigo de morte. É aconselhável banhos leves e dar um bori à cabeça. Quando ele chega a pessoa se levanta. É bom que passe um ebó branco no consulente e coloque uma oferenda ao Xalufã. Deve ser feito também uma oferenda para Yansan. No jogo de búzios quando sai na primeira queda, indica perturbação espiritual e material. Se cair 3 vezes seguidas, é feitiçaria na certa, trazendo com isso perigos de acidentes e muitos prejuízos, não conseguindo o consulente concluir seus projetos principalmente no campo sentimental. Este Odu é muito rico, velho, teimoso, não gosta da cor preta, geralmente só traz vitória rápida quando responde 2 vezes consecutiva, e quando isso acontece deve ser dado um bori à cabeça. Quando está positivo traz bons empregos, cargos de chefia, riqueza, vitória rápida em qualquer problema. Positivo, sua parte positiva é muito forte e deve ser cuidado para explorar o lado bom do Odu, pois Ofun é o Odu da prosperidade, da riqueza e da calma. Pode adquirir riqueza, longevidade, aumento de recursos materiais, aumento de energias físicas e espirituais, credibilidade, segurança e sucesso. Este Odu traz semeadura de virtude, posse de objetos valiosos, desenvolvimento na área profissional. É muito forte, pois seus nativos são caridosos, humanos e pacientes. Geralmente entendem os problemas das pessoas e assim costumam exercer a liderança de ajuda para quem precisa dele. Adquirem bens materiais a partir da meia-idade quando se encontram e se realizam espiritualmente, na medida em que se descobrem interiormente. Negativo, esse Odu traz aperto financeiro, fim, prejuízo, moléstia e gravidez, avareza, obsessão em acumular riqueza, traição, desmoralização, perda do respeito público. Os naturais desse Odu são pessoas fadadas a viver muitos e muitos anos. São pessoas teimosas e observadoras. Traz aperto financeiro, prejuízo, problemas de saúde, problemas nas pernas, no sangue, no baixo ventre, na barriga. Cuidado com os seios quando senhora, podendo até ter que fazer cirurgia. Não tem sorte no trabalho. Quando sua posição é nos pés, é sinal de grandes doenças e possíveis cirurgias abdominais. Obesidade, problemas de circulação, apoplexia, abortos, extirpação do útero e do ovário e cirurgias abdominais. Perigo de acidentes, agressões, calúnias e envolvimento com a polícia. Tristeza e desgraça por causa de dinheiro. Cuidado com traições de pessoas ligadas a você. Esse consulente deve ser orientado por causa de uma série de perturbações no amor, trabalho, dinheiro, inimigos, talvez até doenças, gravidez, doenças de barriga, trabalhos feitos de feitiçarias, consequências amorosas com prejuízos pessoais. O consulente não saberá iniciar nem concluir os seus projetos em qualquer tipo de atividade também, na parte sentimental. Este signo tem muito envolvimento com doenças, quase sempre levando as pessoas a grandes cirurgias, principalmente ligadas ao abdômen, fígado, intestino, estômago e etc. Geralmente as mulheres deste Odu influenciadas por ele quase sempre perdem a gravidez, abortam, ocasionando, na maioria, histerectomia com risco de vida.
O lado negativo dos seus nativos é que tem o poder de odiar profundamente, por isso são vingativos e rancorosos. Nunca faça mal a quem é regido por esse Odu. São ainda pessoas ranzinzas e teimosas, embora sempre exaltem a paz. Este signo traz constante perigo de morte, são vingativas e por isso envia morte aos seus adversários. Quando cai este Odu para um consulente, é preciso que o mesmo seja bem orientado devido à série de perturbações que virão em seguida, tanto materiais como espirituais, abalando sua personalidade de paz, ou seja, entrará em choque com fatos que aparecerão. Ofum não tolera outra cor que não seja o branco e se houver necessidade de fazer ebó para o consulente com problemas de Ofum, deverá ser feito no mato, praia ou onde for determinado pelo jogo. O consulente deverá ir de roupa branca, assim como quem for passar o ebó. Se não for assim, a oferenda será inútil. O resguardo deverá ser obedecido pelo prazo de 7 ou 14 dias só usando roupa branca e após, o consulente deverá tomar um obi d'água ou mesmo fazer algo mais sério. Sempre que um adivinho encontra esse Odu costuma dizê-lo ao Heró, palavras que transmitem ao mesmo tempo a ideia de preocupação, pecado e mistério. Em seguida sopra 3 vezes, sobre as palmas de suas mãos como se elas contivessem um pó. Esse procedimento é para afastar a negatividade que acompanha Ofum. Quando a pessoa for de Ofum Meji, já começa pelo ebó e preceitos, investigando os orixás. Após dar-se caminho do lado negativo, os banhos serão de ervas calmas e frias, assim como deverá ser ainda oferecido um obi d'água ou, se sair no jogo, um bori de Ejefunfum, Igbin, porque a pessoa que der caminho ao lado negativo não poderá levar Ejé, sangue, por, pelo menos, 90 dias. Se sair no jogo, independente de ebó, a pessoa deve procurar um médico ou continuar o tratamento que estiver fazendo. O presente deve ser entregue no mar ou beira de rio. Se for ao rio, colocar na areia úmida e não se esquecer de fazer oriki de Oxalá e de Ofum. Dar comida a Egungun, não se esquecendo de fazer oriki de Egungun. Após a entrega do presente, dar comida a Ezu, e leia Oxalá. Ele sempre reclama seus sacrifícios de 16. Comanda, juntamente com os Airozum, a menstruação feminina. Este Odu é tão perigoso que a maioria dos adivinhos omite seu nome diante de profanos, preferindo dizer Equipababá. Os ebós de Ofum devem ser feitos sempre na lua cheia. Dependendo da caída, também pode ser feito ebó de Egungun e de Ofum em caso de separações e brigas. 12. É com acento grave J e com acento grave Lá Zebora, a diplomacia, regente, Xangô, elemento, fogo, rege os músculos, nervos e ligaduras. É um Odu composto pelos elementos água sobre o ar, o que determina um encaminhamento dos esforços, ao encontro de obstáculos que poderão ou não ser transpostos, dependendo da qualidade de esforços despendidos neste sentido. Proibições. Aos filhos de Gilazebora é proibido comer carne de qualquer animal morto por decapitação, ingerir mel de abelhas ou qualquer alimento que contenha, matar ou colecionar borboletas nem objetos adornados com suas asas. Seu ponto vulnerável é a circulação sanguínea. Personalidade. Geralmente são pessoas agradáveis, boas, simpáticas, porém muito mão fechada. As pessoas com influência da Siodu são boas, prestativas, inteligentes, arrogantes, mas de bom coração. Mesmo quando não ocupam posições elevadas, não deixam de possuir as qualidades de seu orixá. As pessoas regidas por este Odu são sensíveis, amáveis e cordiais, adoram relacionamentos superficiais e numerosos e dificilmente assumem compromissos que durem muito tempo, o que provoca uma constante troca de parceiros. Costumam se entediar até com as melhores coisas da vida. Significa que duas forças conflitantes se confrontam e que o resultado dessa disputa tende sempre em favor do lado mais fortalecido. Expressa a ideia de contato, de troca de relação entre dois seres ou duas coisas. Refere-se a tudo o que diz respeito à união, casamento, contratos, pactos, acordos e compromissos. Esta figura exprime tudo o que entra em contato, não só por associação como também por oposição. Desta forma, o confronto de dois homens, dois exércitos em luta, desde que ocorra um contato bem próximo, corpo a corpo. Dessa forma, um acoplamento sexual ou ainda, um par de dançarinos em ação,
também estarão sob sua influência. Pode significar ainda o fim de uma estadia sobre a Terra, a morte do corpo físico, daí seu nome significar cortar a cabeça. Simboliza ainda a ligação entre o céu e a Terra, o caminho que une os dois planos que deve existir material e espiritualmente, possibilitando a evolução espiritual do ser humano. É um Odu que tem grande relação com os 4 elementos e é muito ligado à comunicação. Se aparecer 2 vezes, cuidado com roubos. Significa que só conseguirá progressos mediante a feitura do santo. Esse Odu representa também as 12 Yabás, sendo que 6 condenam e 6 absorvem. São pessoas que devem ser bem cuidadas. Quando esse Odu aparece no jogo, joga-se Egilá Geborá mais Ossá na rua, despachando a rua. Fala em desgraças, prisão, briga, miséria, sangue, ruína, perda de tudo. Cuidado com roubos. Significa também problemas com a justiça. Pessoas com esse Odu têm o dom de convencer os outros. Dotadas de grandes qualidades espirituais, são bondosas, justas e prestativas, embora às vezes se mostrem arrogantes. Apaixonam-se com facilidade e são muito ciumentas. Positivo, vitória em todos os sentidos, situação de desespero que chega ao final sendo superada com esforço. Fortalecimento espiritual, inteligência, um relacionamento de amizade que se transforma em romance. Negativo, este Odu traz muita agonia, desassossego, insônia, inquietude, falta de ânimo, rancor, mas também justiça e vitória em casos difíceis. As pessoas deste Odu estão sujeitas a muitas calúnias, traições, perseguições, invejas, amigos errados, desilusões, separações no lar. Desconfiam da sua própria sombra, porém trazem sempre o poder da justiça para conseguir o que almejam, mas sempre vencendo admiravelmente. Desenvolve formas de melhora, performance e qualificação profissional e organização de suas finanças. Cuidado com o envolvimento com a polícia, troca ruim que traz maus resultados, morte no sentido literal da palavra, inimigo difícil de ser derrotado, associação prejudicial, compromissos que não podem ser cumpridos. Tendência ao suicídio e ao desespero. Distúrbios nervosos, paralisias locais ou gerais, falta de coordenação motora, epilepsia total e catalepsia. Esse Odu é o mesmo que outorgou poderes aos 12 ministros de Xangô, dos quais 6 podem absolver e 6 condenam. As pessoas sob influência desse signo ou por ele regidos são pessoas prestativas, inteligentes, justas, possuem bom coração e, mesmo quando ocupam uma posição social elevada, jamais têm a pose de um rei ou de um ministro. O homem desse signo é quase sempre predestinado ao trabalho pesado, mas encontrará sempre a ajuda de um amigo nos momentos difíceis. Também poderá receber uma herança e ter grande futuro. Tanto para o homem quanto para a mulher, ele prediz que haverá muitas batalhas na vida. Dor de cabeça, pessoa com problemas mentais na família ou parentes com tendência para a loucura. Herança no futuro, bebidas e mulheres trarão muitas dificuldades e desespero. Tendência acentuada para o alcoolismo. Facilidade para progredir e subir na vida, como também descer e se afundar. Quando esse Odu se apresenta no jogo, deve-se despachar a porta e encerra-se o jogo imediatamente, soprando-se em direção à rua com as 2 mãos, como se tivesse algo entre as mãos. Quanto ao consulente, esclareça que realizará seus intentos desde que haja a feitura de orixá ou pelo menos a colocação de uma grande obrigação para se ter êxito nas coisas. Quando sair no jogo Osá e em seguida Gila Zeborá, indica que o consulente terá grandes dores de cabeça, podendo se tornar um ébrio ou doente mental. Essa indicação também é estendida a alguém da família que correrá o mesmo risco. O presente deverá ser entregue numa pedreira, bem no alto, ao raiar do sol, de frente para o nascente, fazendo-lhe que correspondente. Na volta da comida a Xangô,